Às margens do Nilo, um rapaz está morto. E um homem está morrendo. Duas mortes separadas por mais de 30 séculos. E ainda assim agorentamente ligadas. O rapaz, um faraó egípcio, sepultado com uma fortuna incalculável. O homem, um nobre inglês, no ímpeto de encontrá-lo. Sua busca disparou a maior caça ao tesouro da história e uma reação de mortes em cadeia. Um a um, aqueles que perturbavam a tumba do faraó pereceram. Até hoje, as casualidades crescem. A ciência segue um assassino esquivo de 3.000 anos de idade. A maldição de Tutancâmon. No hospital da Pensilvânia, uma jovem está morrendo de fome. A comida de que ela precisa é oxigênio. Uma simples tosse transformou-se em colapso. Os médicos estão confusos quanto à causa disso. Sem saber, o marido da paciente tem a primeira pista para sua doença desconcertante. Sua origem está a 9.650 quilômetros de distância, numa terra crivada de antigos mistérios. Este é o Vale dos Mortos. Esculpido em rocha está o maior mausoléu do mundo. 1500 anos antes de Cristo, os faraós do Egito foram postos para descansar aqui, no Vale dos Reis. Dizem que deste mundo não se leva nada, mas eles levaram. Cada faraó foi enterrado com o resgate de um rei. Marfim, ébano, ouro. E cada tumba foi camuflada pelo árido deserto. Mas quando os arqueólogos chegaram, séculos depois, encontraram apenas ossos ressecados. Outros estiveram aqui antes. Existe uma cidade inteira em Kurma, perto do Vale dos Reis, com 1000% de ladrões de tumbas, antigamente e agora. E quando eles não conseguem encontrar alguma coisa, eles a falsificam e vendem a você. Ou quando encontram alguma coisa, fazem réplicas e as vendem. E isso tem acontecido desde que o primeiro faraó foi enterrado. Para os arqueólogos, o Vale dos Reis ainda é o local mais rico da Terra. Ainda assim, uma vez acreditaram que ele não escondia mais surpresas. Certamente não é uma tumba rica de um faraó secundário. Sua infância, assim como sua vida, foram curtas. Aos 9 anos, ele assumiu o trono e recebeu uma esposa. 9 anos depois, ele estava morto. Pouco se sabe a respeito. Deixando apenas o invólucro de sua vida, ele sofreu um destino muito pior do que a morte: o esquecimento. 3.000 anos depois, só um punhado de homens sabia o seu nome: Tutancâmon. Um era um igualmente desconhecido arqueólogo chamado Howard Carter. O outro, seu financiador, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, o quinto conde de Carnarvon. Pode-se dizer que ele era o Indiana Jones de sua época. Ele estava envolvido em todo tipo de aventuras excitantes, e foi ele quem pilotou um dos primeiros carros de corrida. Ele participou de um rally e teve um acidente terrível sendo lançado para fora do carro. E devido aos seus ferimentos e subsequente má saúde, seus médicos lhe disseram que ele não poderia mais passar o inverno frio e úmido na Inglaterra. Mas naqueles dias, mesmo se você tivesse um resfriado comum e tivesse dinheiro suficiente, o seu médico despacharia você imediatamente para se recuperar no calor seco do Egito. Disso resultou a vinda dele com Carter.
E assim começou a grande busca para encontrar a tumba do rei Tut. Um homem comum de poucas posses e um rico lorde eram parceiros improváveis no que os especialistas consideraram ser um tiro no escuro. Foi um tiro no escuro. Era uma época em que não havia detectores de metal e nenhum sonar sofisticado para pesquisar em bolsas ou buracos sob o solo ou areia. Então, foi um tiro no escuro para todos, menos para Howard Carter. Diferente de seus predecessores, Carter metodicamente escavou o Vale dos Reis metro a metro. E encontrou hectares de desapontamento. Logo antes do Natal de 1921, Carnarvon mandou chamar Carter aqui, no castelo Highclere, para dizer a ele que não poderia mais sustentar o que, aparentemente, era um projeto inútil. Carter explicou que faltava pouco a fazer e implorou por mais uma temporada. E Carnarvon concordou, mas deixou absolutamente claro de que esta seria a última temporada. No terceiro dia, os trabalhadores descobriram degraus de pedra que levavam a uma entrada escondida carimbada com um selo antigo. Era a marca da realeza. Após 5 anos de más notícias, Carter enviou ao seu sócio um raio de esperança. Carnarvon estava tomando chá com sua filha Evelyn aqui no salão do castelo Highclere, quando receberam um telegrama que dizia: "Acho que descobrimos a entrada de uma tumba magnífica com seu selo ainda intacto. Esperamos sua chegada." Enquanto Carnarvon estava a caminho, algo assustador aconteceu a Carter. Carter vivia sozinho e, para lhe fazer companhia, tinha comprado um canário. E todos tinham ficado muito curiosos sobre esse pássaro amarelo. E disseram: "Esse maravilhoso pássaro amarelo vai nos levar até a tumba." E quando Carter voltou para enviar o telegrama, tendo acabado de encontrar a tumba, seu serviçal saiu correndo, segurando um punhado de penas amarelas e disse: "Meu senhor, ouvi um barulho e quando vi uma naja, estava comendo o canário. Isso é um mau presságio, isso é azar." Os trabalhadores naturalmente associaram o fato à naja, que está presente no ornamento de todo faraó, ser o próprio faraó que teria vindo e comido o sinal da esperança. E que seria uma época péssima para todos. As pessoas iriam passar por coisas terríveis e tudo mais. E Carter disse: "Não seja tolo. Apenas assegure-se de que a naja não esteja mais dentro da casa." No anoitecer do dia 26 de novembro de 1922, os trabalhadores tinham escavado uma segunda entrada que levava ao selo de Tutankhamon. Ela também tinha a marca registrada de ladrões, uma área onde a tumba tinha sido invadida. Parecia que Howard Carter estava 3.000 anos atrasado. Sozinhos na passagem estavam Lord Carnarvon, sua filha Lady Evelyn Herbert, o assistente de Carter e o próprio Carter. Diante dele, a descoberta de sua vida, ou uma tumba para os seus sonhos. Carter prescrutou na escuridão do outro lado. Finalmente, Carnarvon sussurrou: "Você pode ver alguma coisa?" "Sim", Carter respondeu. "Coisas maravilhosas." A sala toda brilhou e tudo o que brilhava era ouro. Carter estava petrificado. Nunca tínhamos sonhado com nada assim. Um museu inteiro, cheio de objetos, alguns dos quais nunca tínhamos visto iguais. Era impressionante.
E assim começou a grande busca para encontrar a tumba do rei Tut. Um homem comum de poucas posses e um rico lorde eram parceiros improváveis no que os especialistas consideraram ser um tiro no escuro. Foi um tiro no escuro. Era uma época em que não havia detectores de metal e nenhum sonar sofisticado para pesquisar em bolsas ou buracos sob o solo ou areia. Então, foi um tiro no escuro para todos, menos para Howard Carter. Diferente de seus predecessores, Carter metodicamente escavou o Vale dos Reis metro a metro. E encontrou hectares de desapontamento. Logo antes do Natal de 1921, Carnarvon mandou chamar Carter aqui, no castelo Highclere, para dizer a ele que não poderia mais sustentar o que, aparentemente, era um projeto inútil. Carter explicou que faltava pouco a fazer e implorou por mais uma temporada. E Carnarvon concordou, mas deixou absolutamente claro de que esta seria a última temporada. No terceiro dia, os trabalhadores descobriram degraus de pedra que levavam a uma entrada escondida carimbada com um selo antigo. Era a marca da realeza. Às margens do Nilo, um rapaz está morto. E um homem está morrendo. Duas mortes separadas por mais de 30 séculos. E ainda assim agorentamente ligadas. O rapaz, um faraó egípcio, sepultado com uma fortuna incalculável. O homem, um nobre inglês, no ímpeto de encontrá-lo. Sua busca disparou a maior caça ao tesouro da história e uma reação de mortes em cadeia. Um a um, aqueles que perturbavam a tumba do faraó pereceram. Até hoje as casualidades crescem. A ciência segue um assassino esquivo de 3.000 anos de idade. A maldição de Tutankhamon. No hospital da Pensilvânia, uma jovem está morrendo de fome. A comida de que ela precisa é oxigênio. Uma simples tosse transformou-se em colapso. Os médicos estão confusos quanto à causa disso. Sem saber, o marido da paciente tem a primeira pista para sua doença desconcertante. Sua origem está a 9.650 quilômetros de distância, numa terra crivada de antigos mistérios. Este é o Vale dos Mortos. Esculpido em rocha está o maior mausoléu do mundo. 1500 anos antes de Cristo, os faraós do Egito foram postos para descansar aqui, no Vale dos Reis. Dizem que deste mundo não se leva nada, mas eles levaram. Cada faraó foi enterrado com o resgate de um rei. Marfim, ébano, ouro. E cada tumba foi camuflada pelo árido deserto. Mas quando os arqueólogos chegaram, séculos depois, encontraram apenas ossos ressecados. Outros estiveram aqui antes. Existe uma cidade inteira em Kurma, perto do Vale dos Reis, com 1000% de ladrões de tumbas, antigamente e agora. E quando eles não conseguem encontrar alguma coisa, eles a falsificam e vendem a você. Ou quando encontram alguma coisa, fazem réplicas e as vendem. E isso tem acontecido desde que o primeiro faraó foi enterrado. Para os arqueólogos, o Vale dos Reis ainda é o local mais rico da Terra. Ainda assim, uma vez acreditaram que ele não escondia mais surpresas. Certamente não é uma tumba rica.
Após 5 anos de más notícias, Carter enviou ao seu sócio um raio de esperança. Carnarvon estava tomando chá com sua filha Evelyn aqui no salão do castelo Highclere, quando receberam um telegrama que dizia: "Acho que descobrimos a entrada de uma tumba magnífica com seu selo ainda intacto. Esperamos sua chegada." Enquanto Carnarvon estava a caminho, algo assustador aconteceu a Carter. Carter vivia sozinho e, para lhe fazer companhia, tinha comprado um canário. E todos tinham ficado muito curiosos sobre esse pássaro amarelo. E disseram: "Esse maravilhoso pássaro amarelo vai nos levar até a tumba." E quando Carter voltou para enviar o telegrama, tendo acabado de encontrar a tumba, seu serviçal saiu correndo, segurando um punhado de penas amarelas e disse: "Meu senhor, ouvi um barulho e quando vi uma naja, estava comendo o canário. Isso é um mau presságio, isso é azar." Os trabalhadores naturalmente associaram o fato à naja, que está presente no ornamento de todo faraó, ser o próprio faraó que teria vindo e comido o sinal da esperança. E que seria uma época péssima para todos. As pessoas iriam passar por coisas terríveis e tudo mais. E Carter disse: "Não seja tolo. Apenas assegure-se de que a naja não esteja mais dentro da casa." No rica de um faraó secundário. Sua infância, assim como sua vida, foram curtas. Aos 9 anos, ele assumiu o trono e recebeu uma esposa. 9 anos depois, ele estava morto. Pouco se sabe a respeito. Deixando apenas o invólucro de sua vida, ele sofreu um destino muito pior do que a morte: o esquecimento. 3.000 anos depois, só um punhado de homens sabia o seu nome: Tutankhamon. Um era um igualmente desconhecido arqueólogo chamado Howard Carter. O outro, seu financiador, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, o 5º conde de Carnarvon. Pode-se dizer que ele era o Indiana Jones de sua época. Ele estava envolvido em todo tipo de aventuras excitantes, e foi ele quem pilotou um dos primeiros carros de corrida. Ele participou de um rally e teve um acidente terrível sendo lançado para fora do carro. E devido aos seus ferimentos e subsequente má saúde, seus médicos lhe disseram que ele não poderia mais passar o inverno frio e úmido na Inglaterra. Mas naqueles dias, mesmo se você tivesse um resfriado comum e tivesse dinheiro suficiente, o seu médico despacharia você imediatamente para se recuperar no calor seco do Egito. Disso resultou a vinda dele com Carter.